Alô, alô, fala galera, beleza? Professor Tiago Barreto aqui na área, junto com você, aqui no EP, o curso que mais aprova no estado de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula, mais uma live, e que estamos aí promovendo, aliás, todos nós juntos, professores do EP, e primeiramente o EP no seu Natal, na sua ceia, aí para você curtir bastante. E lembre-se, vou até parafrasear o nosso grande professor Isaqueu, concurseiro disciplinado será aprovado. E estar com você aqui nessa live no Natal me faz lembrar, Me faz lembrar toda a minha trajetória como concurseiro, tudo que eu passei, e diga-se de passagem, a minha história não está sendo diferente da sua, que está me assistindo aí agora. Foram muitos natais, muitos finais de ano estudando, assistindo lives também, respondendo questões, fazendo resumos e tudo mais, estudando a meu modo. E hoje eu posso dizer, estou colhendo um pouquinho desses frutos aí. A gente vai sempre na caminhada buscando cada vez mais. Mas é isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E sem mais delongas, vamos iniciar a nossa ceia, a ceia do concurseiro. Questões aí de legislação extravagante. A primeira está na sua tela aí, perfeito? Questões aí que eu trouxe para você referente ao ECA, referente aí à lei de crimes ambientais, aos crimes hediondos. Eu espero que de fato você curta aí essas questões todas focadas aí para você que vai ser aprovado, beleza? Que vai ser aprovado no concurso da Guarda Municipal de Paulista. Então, sem muita conversinha, sem muito mimimi, vamos iniciar aqui primeira questão. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Vamos lá. Por meio do seu vídeo Ato Utilização, o youtuber e influenciador digital Felca fomentou um debate nacional sobre a violência sexual praticada contra crianças e também contra os adolescentes por meios digitais, Isso é um tema aí novo. Na verdade, ele tem uma certa recorrência, mas ele ganhou muita fama justamente por conta do Felca, que fez aquele vídeo ali que marcou essa era do YouTube, mostrando aí o que de fato acontece, no sentido até que a gente consegue remeter a um mercado, a uma situação em que envolve um mercado de crianças e adolescentes, um conceito que me traz e que me remete aí, certo? A mercantilização, beleza? Então, de certa forma, a gente já pode iniciar e responder aqui a questão. Vamos lá. Sobre o assunto debatido, a questão do Felca aí, assinale a opção que define exploração sexual. Vamos nessa. A exploração sexual consiste no contato físico direto entre crianças e entre adolescentes e adultos, ou adolescentes e adultos. Veja, o contato físico sendo limitado, nesse caso, não, porque exploração pode ocorrer sem o contato direto, através de fotos e vídeos. Então, anote aqui, puxe, exploração pode acontecer aí sem contato direto, beleza? Joga aí para nós, para a gente marcar no gol. Essa já é a primeira situação que eu trago para vocês. Pode acontecer através de vídeos, de fotos e também aí através da internet, beleza? Que foi justamente aí o parâmetro trazido da adultização, que foi o chamamento através de fotos e vídeos de pessoas menores aí. Enfim, nesse contexto, vamos para a letra B. A exploração sexual de adolescentes e crianças consiste na utilização deles em atividades de caráter sexual, em relação de mercantilização. Realmente, de fé e fato, vou até mudar de cor para ficar bonito para você. B de bola é o nosso gabarito, porque realmente eu trago essa ideia de mercantilização, podendo haver, de certa forma, sem um contato direto, que eu trouxe para você já a questão da foto e do vídeo, beleza? Diante disso, o tema, se você for pegar realmente a ideia central da questão, é tratar da exploração sexual, utilizando tanto criança como adolescente, uma relação de mercantilização, uma relação de comercialização, seja para obtenção de lucro, vantagem ou qualquer coisa do tipo, perfeito? Então, nesse cenário, você marca
a letra B em relação à mercantilização, estamos de acordo, né? Essa utilização de atividades sexuais em um mercado, né, uma situação de mercância, realmente isso reflete até conceitos doutrinários e tudo mais que doutrinadores como o Nutt trazem para a gente. Perfeito? Diante disso, vamos ver aqui a letra C. Não se configura exploração sexual. Não se configura, a gente acabou de ver, né? Quando há consentimento do adolescente e participação voluntária nos vídeos. Veja, o consentimento não afasta a configuração do crime. Isso é uma irrelevância e tudo mais. Isso remete ao artigo 244-A e com entendimentos também prevalentes do STJ. Beleza? Diante disso, vamos continuar aqui para a letra D. Vamos lá. Tá aqui, deixe-me ajustar aqui para ficar bom para você. Show. Não se configura exploração sexual. Tá errada a letra C. Não se configura exploração sexual quando a adolescente e seu representante legal participam dos lucros. Veja, o lucro do adolescente ou do seu representante não descaracteriza, beleza? O fato de haver lucro continua sendo um certo tipo aí, de certa forma, havendo uma relação aí de mercância que não pode entre criança, né, e o adolescente. Perfeito? Letra E. Práticas sexuais entre adolescentes e crianças constituem manifestações normais e saudáveis. É de sacanagem, dizer que isso é normal, dizer que isso é saudável, né? Esses atos sexuais não se confundem, né, com exploração, mas nesse contexto eu preciso que você se atente, porque falar que essas práticas sexuais são normais e saudáveis, na verdade não, a gente até caracteriza até alguns conceitos relacionados, né, ao Código Penal. A gente tem o crime de estupro de vulnerável, a vítima menor de 14, pô, se o indivíduo, obviamente, sendo maior, né, tendo atingido a maioridade e tudo mais, for penalmente imputável e ele vir a cometer conjunção carnal ou até ato libidinoso, com uma pessoa menor de 14, vai ser caracterizado de estupro de vulnerável. Então, a lei, de modo geral, ela não tem esse princípio norteador, ela não reverbera para que a gente tenha, né, considerando práticas sexuais entre adolescente e criança como sendo algo saudável e normal. Na verdade, não, peraí, né? Então, de certa forma, a gente consegue marcar aí tranquilamente a letra B devido a esse movimento de mercantilização que eu já expliquei para você, né? E se a gente for conversar um pouquinho mais, vai ficar prolixo. Então, a gente já avança para a próxima questão acerca aí dos crimes ambientais. A galera treme, né, quando chega nos crimes ambientais, mas eu digo para você que, na verdade, você não deve ter medo aí dos crimes ambientais. Por quê? É muito tranquilo, é muito fácil. Uma vez que você entende o norte dessa lei, você consegue gabaritar tranquilamente. Obviamente você tem de estudar, mas uma vez que você pega o fio da meada, não há problemas alguns. Beleza? Analise os itens e assinale a alternativa correta de acordo com a lei de crimes contra o meio ambiente. Aí, show. Eu tenho aqui a premissa, né? Não é crime o abate de animal quando, né? Quando ele é realizado. Veja, de certa forma, eu tenho de citar para você essas tais situações de excludente que são trazidas aí nos crimes contra a fauna. Coisa que, inclusive na live passada, eu cheguei até, uma live que a gente teve aí, num sábado, eu cheguei até a comentar com vocês, tá? Em relação a essas excludentes. Por quê? Porque as bancas, elas tendem a ficar repetindo isso e a gente serve também como revisão. Lá eu sei a última vez que tu estudou isso na tua vida, mas aí vamos tomar nota disso daí, que é para você relembrar excludentes no sentido aqui da fauna, né, dos crimes contra a fauna. E o artigo 37, vamos nessa? O artigo 37 da Lei de Crimes Ambientais, cuidado, ele define o seguinte, olha, não é crime o abate de animal. Não é crime o abate de animal. Quando? Aí ele traz aí as situações. Se houver, né, se existir um
estado de necessidade para saciar a fome. É só você pensar, meu amigo, se você estiver no meio de uma floresta, e tudo que você tiver para comer vai ser um bicho preguiça, nesse caso, a lei vai te perdoar, porque você vai ficar com fome, né? Aí eu não estou desmerecendo a vida do bicho preguiça, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo trazer a situação é justamente o estado de necessidade do indivíduo. Ele está perdido no meio da floresta, tudo que ele tem é o bicho preguiça. O que é que ele vai fazer? Vai assar e vai botar no espetinho, com todo o respeito ao bicho preguiça, novamente. Então, aqui você considera o estado de necessidade, que é para saciar a fome do agente também e da sua família, beleza? O segundo ponto aqui, que seria para proteger lavouras, beleza? Para proteger lavouras, pomares e também rebanhos. Agora, se houver uma ação predatória, havendo uma ação predatória ou que esteja destruindo. Só que aqui tem um bizu. Tem um bizu que é o que geralmente faz o pessoal escorregar nas questões, né? Que tem uma condicional. É só você lembrar do português, né? Eu espero que você esteja estudando também, né? O português. Por quê? Ele pode, né, fazer o abate do animal para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória ou de outro tipo de destruição, desde que, olha a condição, desde que exista uma legal e expressa autorização. Eita, aqui o azul morreu aqui. Legal e expressa autorização. Então, imagina, né? Você aí é dono de uma roça, você tem uma plantação de cenoura, lá ele tem uma plantação de cenoura, aí entrou um danado, um javali na sua plantação. Na sua plantação de cenoura, entrou um javali. Aí o que acontece? Ele saiu destruindo tudo. Nesse caso, você tem essa subsistência, seja para vender, seja para se alimentar da cenoura e tudo mais. Aí você vai pedir autorização, né? Aí o órgão competente vai liberar e você vai, nesse caso concreto, abater o animal para proteger a sua lavoura, os seus pomares. Perfeito? Nesse caso, eu não vou considerar crime. Mas lembrando, eu preciso aqui, né? Desde que é o ponto-chave, tá certo? Porque se colocar que não houve autorização, a questão se torna errada e ele incorreria aí em um tipo criminal. Perfeito? Dependendo da espécie e tudo mais, vai incorrer em crime, depende de como aconteceu também. Enfim, não vamos adentrar a esse mérito, eu quero que você se ligue aqui, né, na situação de que não é crime. Perfeito? E o terceiro ponto, tá, é o caso. O terceiro ponto é o caso se o animal for nocivo, beleza? Se o animal for nocivo, só que tem que ser caracterizado por órgão competente. Aí a situação é a seguinte, realmente, né? Você pode abater um animal nocivo e não vai ser crime. A ideia é essa. Só que tem que ser caracterizado por um órgão competente que ele não é nocivo. Aí eu fico imaginando, né? O cara tá perdido na... A situação aqui que eu coloco, o exemplo é o cara perdido na floresta, né? Porque é o que minha imaginação proporciona para mim. Então o cara tá perdido na floresta, tá lá, e ele se depara com uma sucuri, uma cobra bem grande, né? Se deparou com a sucuri. Aí no caso, eu fico imaginando se o indivíduo que tem um conhecimento desse artigo 37, ele vai pegar o telefone para poder ver se o órgão caracteriza como animal nocivo, né? Pô, peraí, né? Sinceramente, quem criou isso aqui nunca andou na mata, beleza? Mas aí, você, para sua prova, né? Ele pode abater o animal nocivo, desde que seja caracterizado aí por órgão competente, beleza? Vai
Vai abater a cobra, beleza? Vai abater a cobra, tranquilo? Então, vamos para o gabarito da questão. Isso é muito importante, tá? Inclusive, já foi alvo da nossa querida banca IG-Duque, né? Que você é estudando pena, que decora nas penas, né? Tendo isso para estudar, beleza? Vamos para cima, olha só. Próxima, então. Primeira opção aqui. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou da sua família, certo ou errado? Perfeito, tá tranquilo aqui o primeiro, tá? Show de bola. O próximo. Por ser nocivo animal, desde que assim caracterizado por órgão competente. Essa é a ideia, tá vendo? Depois da explicação, eu espero assim que tudo fique mais fácil para você. É só lembrar da cobra. Olha só. Professor, o que é isso? Não, se aperrei não. Ó, então, o terceiro. Quando a pesca for realizada mediante a utilização de explosivo. Não, tá de sacanagem, né? Pesca com uso de explosivo. Isso aqui vai ser uma situação criminosa, tá? Então tá errado. O terceiro tá errado. Chega pra gente aqui de dado, beleza? É o nosso gabarito. Se fosse para colocar, né, escalonando o conteúdo que a gente tá vendo aqui nessa live, você tá aí, Natal, aquele negócio todo, tá, já comeu arroz com uva passa, né? Já comeu arroz com uva passa, tal. Coloque aí, para você ler depois, tá? Eu vou pontuando, artigo 36, eu sei que tá aqui escrito já, mas eu vou botar aqui no canto que eu sou organizado. Artigo 37 da Lei dos Crimes Ambientais, para você revisar depois, né? Se ela mesmo vai comendo seu arroz com passa e vai respondendo as questões junto com a gente, a ideia é essa, é não parar. É tudo o tempo todo. A ideia é essa, você é concurseiro, mas você não tem tempo para comer não, é só estudar. Ó, então, próxima questão. É uma questão da banca, aí, Avança SP. Eu não coloquei as bancas aqui, certo? Mas, de certa forma, o que interessa pra gente é o conteúdo e a resolução, tá? O conteúdo que a gente vai estudar aqui junto com a resolução. Considerando, olha só, vem? Considerando as exceções, é correto afirmar que não é considerado crime o abate do animal quando realizado. A gente acabou de ver isso. Então, eu entendo que supostamente você vai gabaritar essa questão. Eu trouxe ela novamente, que é para você visualizar e ver que esse tema é corriqueiro, beleza? Esse tema é corriqueiro e você vai treinando de certa forma aí junto com a gente, beleza? Então vamos nessa. Uma vez que eu já estudei, já trouxe isso para você, a gente vai direto marcar o gabarito. Em qualquer circunstância, não, aqui já marca que está errado, porque não é qualquer circunstância. Quando realizado por um caçador, esquece o caçador, né? A caça, inclusive, aí, né? De certa forma, a caça. O Código de Fauna, e ele traz algumas afirmações em relação à caça. E, salvo engano, se não me falha a memória, a caça profissional é proibida no Brasil, tá? Perfeito? E faz tempo que eu li esse Código de Fauna, mas aí fica a informação extra, o bônus, só para você, como título de curiosidade, ficar sabendo. Quando o animal estiver doente e puder ser curado, mesmo que não haja necessidade da alimentação, não esquece isso aqui, porra, né? Não tem necessidade aqui, né? Logicamente, existem algumas situações que acontecem, tal, que existem algumas doenças que se faz o sacrifício do animal, mas aqui não é o nosso caso, da gente estar estudando, a gente tá vendo. Eu quero que você se atente ao que tem no artigo 37, que foi o que a gente viu agora. Apenas para fins comerciais? Não, meu Deus, né? Esquece aqui esses fins comerciais, tá erradíssimo. Então fica fácil, né? Não considerando o abate de animal, letra E de elefante, beleza? Em estado de necessidade para saciar a fome do agente da sua família. Ficou fácil? Ficou um mel, não ficou fácil, não, ficou um mel. Beleza? Próxima questão, ainda tratando da lei de crimes ambientais, temos a próxima aqui, nossa questãozinha, que diz respeito aí à gradação da penalidade. Isso é interessante de você estudar, é uma questãozinha aí, salvo engano, tá? Da banca Selecom, é uma banca um pouco, que relembra um pouco aí a IGEDU, que eu, logicamente, filtrando as questões, a gente vai observando isso, tá? Então, em relação, vamos deixar aqui de azul. Para aplicação e gradação da penalidade,
a autoridade competente observará a necessidade do órgão público fiscalizador em equilíbrio do seu orçamento. E aí? Segure, eu vou explicar para você tudo bem direitinho em relação também, obviamente, à explicação do gabarito, beleza? Essa aqui está incorreta, mas eu vou juntar toda a explicação e trazer para você no que reflete justamente, né, na lei de crimes ambientais, a gradação do fato, considerando os motivos, as consequências, né, e vamos chegar lá. A adequação do momento da infração ao calendário anual, não tem nada a ver com o calendário anual. Tempo de experiência profissional do agente fiscalizador, veja, também não, está errado. E sobra para a gente aqui somente a D de dado, né, que seria a alternativa correta nossa. E aqui justifica o gabarito, perfeito? Você vai encontrar esse dispositivo no que diz respeito à gradação da penalidade no artigo 6º da Lei de Crimes Ambientais. Eu vou deixar aqui mais um artigo que é para você estudar posteriormente. Artigo 6º da Lei de Crimes Ambientais. E o que é que esse artigo 6º cita para a gente? Vamos nessa. Para a imposição e também para gradação da... Opa! Escrevi errado aqui. Pena. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade vai observar o quê? Três situações. A gravidade do fato, e ele vai observar também, diante da gravidade do fato, né, os motivos da infração e as suas consequências, né, que é justamente o que traz o gabarito. Motivo e as suas consequências. Consequências para a saúde pública e também para o meio ambiente. Às vezes, você sabe muito bem que a pessoa jurídica, vou até anotar aqui, que é para você colocar aí também, né? Sabe muito bem que a pessoa jurídica aqui ela pode responder por crimes ambientais, tranquilamente você sabe disso, né? Autores, coautores, partícipes, pessoa jurídica, etc e tal. E não havendo vinculação, pessoa física pode responder, pessoa jurídica também, etc e tal. A pessoa jurídica, ela tem o seu parcial de responsabilização aqui nos crimes ambientais. Essas responsabilizações podem ser tanto na área civil como administrativa ou penal, tá? Na responsabilidade civil é que a gente tem a reparação de dano, que é uma responsabilidade objetiva. A gente leva em consideração aí princípios do meio ambiente como princípios do poluidor pagador, né? Que significa que, pô, se tu poluiu, se tu estragou o meio ambiente, tu vai pagar por isso, né? Aí a gente leva em consideração também aqui diz respeito à pessoa jurídica. Show de bola? E diante disso, imagina, né? Eu vou trazer até um caso concreto aqui, que eu tive uma pessoa jurídica que, poxa, derramou tinta. Eita caramba, deixa eu voltar aqui. Eu fui circular e apagou, velho. Esse negócio tá com vida própria. Peraí. Não. Caramba, que doideira. Ó, vou fazer de novo. Beleza? Então a pessoa jurídica, né, nunca vi isso acontecer. Aí a pessoa jurídica derramou tinta, né? Derramou tinta em um lago. Né? Vou botar aqui para você seguir o raciocínio. Derramou tinta em um lago. Beleza? Digamos que esse lago, né, ele fornecia água para uma população ali da região. E diante disso, pelo fato, né, de ter derramado essa tinta no lago, isso prejudicou muito a população que ficou sem água. Vamos imaginar nesse cenário. Ele trouxe um grande dano à saúde pública? Trouxe sim, ao meio ambiente também.
né? E levando em consideração que essa poluição aí, essa tinta, né, ela pode prejudicar a saúde das pessoas que estão ali, que elas podem até continuar pegando mesmo suja. Então, diante disso, é uma consequência que agrava o fato, né? Isso impõe gravidade ao fato. Existem mais duas situações aqui, na imposição e gradação, que são muito interessantes, tá? A segunda também diz respeito aos antecedentes, beleza? Aos antecedentes do infrator e se ele cumpre a legislação ambiental, beleza? Antecedente, meu amigo, sempre vai ser uma virada de chave aqui, né? E a situação econômica, né? Em caso de multa. Beleza? A ideia aqui realmente com todo respeito, é botar para lascar no cara, né? Imposição de multa para que ele possa arcar com aquele dano ambiental que ele causou. Beleza? Havendo também aqui na lei de crimes ambientais a possibilidade de, pô, se eu estou atacando o patrimônio da pessoa jurídica, se eu estou atacando aqui o patrimônio da pessoa jurídica e ela quebra, acaba o dinheiro, eu começo a atacar aí o patrimônio da pessoa física, né? Do dono da empresa, né? É a despersonalização aí, né, da pessoa jurídica, beleza? Avançando, agora vamos falar de ECA. ECA é sim o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Eu acho que a gente vai ter mais questões de crimes ambientais ainda. É que eu coloquei realmente mesclado para você aqui trabalhar, para você treinar nessa noite feliz. Noite feliz. Ó, então, diante disso, vamos trabalhar aqui nossa questão. Em relação aos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinar a alternativa correta. Tá aí para você, certo? Vamos nessa. Então, todos os crimes previstos nessa lei são, por expressa disposição legal, de ação penal pública condicionada à representação. Veja, de certa forma, aqui, eu quero que você se atente... Eita, trouxe para cá aqui. Deixa eu só corrigir aqui. Porra, ficou aqui do lado mesmo, besteira. Então, eu quero que você se atente que não, essa afirmativa aqui é considerada incorreta. Até porque se adotado a ação penal pública incondicionada, né? Perfeito, como sendo uma regra aqui no ECA, beleza? Então, falar que todos os crimes são de ação penal pública condicionada torna realmente a questão errada da Silva Sauro, beleza? Fica uma questão aí erradinha para a gente trabalhar a letra A. Show! Vamos para a próxima, a letra B. O médico ou o enfermeiro ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante que deixar de identificar corretamente o neonato e a parturiente comete apenas uma infração administrativa, mas não um crime. Aí, coloca aí para mim, por favor. Coloca aí para mim, por favor, o quê? Que isso é crime, tá? Deixar de identificar o neonato, vou marcar aqui em verde. Vamos lá. Deixar de identificar corretamente neonato e parturiente não é uma infração administrativa, é um crime, tá certo? É crime aí do ECA, né? Deixar de identificar. Inclusive, eu posso até deixar o artigo para você aqui. Artigo 242 do ECA, beleza? Configura como crime deixar de identificar. Letra C. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição, explosivo, não é crime previsto no ECA. Pô, peraí, né? Entregar arma, munição ou explosivo é crime previsto no ECA. Então ele só realmente faz uma negativa de uma afirmação que é verdadeira, né? Então é crime sim do ECA essa conduta aí, beleza? Letra D.
É crime expressamente previsto na citada lei impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício da sua função prevista em lei. Veja só, a alternativa D é justamente a que está correta, é o nosso gabarito. Impedir ou embaraçar as funções do Judiciário, do Conselho Tutelar ou do Ministério Público é crime previsto. E você anote que é um crime previsto no artigo 236 do ECA, tá? É crime previsto no artigo 236 do ECA, tá? Coloca aí os verbos impedir, embaraçar, impedir, embaraçar. Você coloca funções do judiciário, só esquematizar para tentar facilitar para você, né? E do Conselho Tutelar. E você coloque também MP. Perfeito? Show de bola. Isso tem uma finalidade até de proteger a execução das políticas públicas, né? Em relação à atividade de tutela, de direitos dos infantes juvenis, beleza? Um servidor que impede o acesso ao Conselho Tutelar, a criança em risco, caracteriza aí crime e nada mais que justo, beleza? 236 do ECA para você marcar aí no seu material. Show? Letra E. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento constitui apenas ilícito civil. Não, peraí, calma, peraí. Deixa eu marcar logo aqui. Essa questão aqui está errada, certo? Submeter criança que esteja sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, se ligue, que aqui eu tenho um crime que eu tenho para o sujeito ativo uma caracterização própria, perfeito? Uma caracterização em que ele precisa ter uma qualidade específica, uma qualidade própria. Que tipo de qualidade específica própria é essa? Eu vou até fazer aqui uma paradinha, que eu gosto de coisa organizada. E nessa noite feliz, tudo tem que estar organizado para você, ó. Vamos lá. Vamos nessa. Limpei aqui essa bagunça que eu fiz. Coloque, vou até botar em amarelo para ficar bem esquema. Ó. Eita porra. Ó. Foi mal aí. Ó, presta atenção. Autoridade, guarda ou vigilância. Beleza? Ele precisa ter aqui, em se tratando da criança ou do adolescente, uma qualidade, certo? Eu preciso adentrar a essa condição. Eu preciso ter algum tipo de autoridade, eu preciso estar em minha guarda ou estar em minha vigilância. Beleza? Isso aqui eu posso colocar até como um exemplo da banca Sebrasp, que colocou uma questão, né? Aí tá errado, porque constitui crime, beleza? Uma questão que diz o seguinte, olha, professor em sala de aula, certo? Tinha um aluno que estava traquinando muito na sala, e o professor pegou um chapéu, colocou na cabeça do menino e escreveu no chapéu, eu sou um bobão, certo? Eu sou um bobão. E aí colocou ele na frente de todo mundo, e aí esse menino, essa criança passou por um vexame, né? Um constrangimento. E essa pessoa, que era o professor, tinha, né? Nesse sentido, uma posição de autoridade, uma posição de vigilância sobre a criança. Aí você pode colocar aí, como é, para clarear a mim, tá? Abrir o túnel de luz na sua cabeça, professor. É um exemplo só, tá? Você pode colocar aí inúmeras pessoas, professor, inúmeras pessoas aí que podem adentrar a essa qualidade específica para poder cometer esse crime, perfeito? Show de bola? Então, um exemplo aí, professor, eu sou bobão, caracteriza o crime aí, certo? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Próxima questão, vamos tratar agora dos crimes os hediondos, tá? Os crimes hediondos. Questão tranquila. Beleza? Tranquila. Vamos nessa. Tratar crime hediondo é de boaça na lagoa. Então, sobre o que dispõe, vamos fazer um esquema massa aqui para ti,
Sobre o que dispõe os crimes hediondos, assinale a alternativa correta, que considera-se como crime hediondo. Aí eu tenho aqui as opções, perfeito? Nós temos o estupro, tá? O furto qualificado, que não é, o homicídio culposo, que não é, o roubo simples, que não vai ser, a difamação, que não vai ser. Logo, fica fácil marcar a letra A. Só que, né, eu não vou chegar, marcar o gabarito aqui para você dizer, pronto, vamos para a próxima, tchau pro louro. Não. Eu vou esquematizar com você essa parada aqui, porque você merece, nessa noite feliz, conseguir obter, né, o que é de melhor em relação a isso. Eu quero falar primeiramente aqui do homicídio, tá? O homicídio, veja só, né? Sendo ele simples, via de regra, não vai ser hediondo, exceto quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tiago, que é um grupo de extermínio? Pô, é uma galera que se junta, certo? E falando aí de uma maneira bem, de um linguajar bem popular, assim, bem, né, sem formalidades alguma, uma galera que se junta para matar. Eu sou um grupo de morte, tá ligado? Um grupo de extermínio. A gente tá aqui junto para matar a galera. Vou exterminar, beleza? Aí, a atividade de grupo de extermínio ainda, veja só que interessante, né? Ainda que por um só agente, tá? Ainda que por um só agente. Fora isso, no homicídio, veja, todo homicídio qualificado será hediondo. Qualificado. Beleza? Um homicídio simples, quando praticado é atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, e ele quando é qualificado. Tiago, mas aí o homicídio privilegiado, veja, tanto o homicídio privilegiado como o privilegiado qualificado não serão considerados crimes hediondos, assim como o tráfico privilegiado e tudo mais. Esse privilégio ele vai afastar aí a hediondez do delito, perfeito? Então, tem alguns pontos também que são de altíssima relevância de eu comentar com você e que caem bastante em prova. E que isso foi destacado aqui, tá? Já falei do homicídio. Aqui você já sabe que o culposo não vai ser, né, considerado hediondo. Mas e se tratando do roubo? O roubo, ele vai ser considerado hediondo em 3 situações. Veja só, eu estou esquematizando para você aqui a nata, tá? Eu sempre gosto de esquematizar porque isso aqui é a nata. O roubo, ele vai ser considerado hediondo se houver restrição de liberdade da vítima, se houver também o roubo sendo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, cuidado, tá? Arma de fogo. Ou pelo emprego de uma arma de fogo de uso proibido ou restrito. Fechou? Tá aí. Para você. Fica até um pouco prolixo, né? Eu não entendi muito o que o legislador quis dizer com isso. Arma de fogo, depois arma de fogo de uso restrito ou proibido, né? Ele generaliza e depois cria uma restrição. Vai entender. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Próximo aqui seria se, né, existir a qualificadora do resultado de lesão corporal grave ou
morte. Perfeito? Cuidado, que o texto aqui, né, da lei de crimes hediondos cita roubo qualificado pelo resultado morte, beleza? Roubo qualificado pelo resultado morte. Tranquilo? Em relação aqui ao furto, né? Em relação aqui ao furto, eu quero que você coloque que o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou até de um artefato análogo que causa um perigo comum vai ser considerado hediondo. Então, furto qualificado de maneira genérica assim fica erradinho, né? Fica erradinho, você coloca aí furto qualificado, né? Se houver o emprego de explosivo ou um artefato análogo. Um artefato análogo que cause um perigo comum. Fechou? Fica aí um esquema para você. Fiz com muito carinho, com muita atenção, realmente focado no que pode trazer para você que é interessante para a sua prova. Beleza? Vamos para a próxima questão. Curtiu? Dá um like, dá um like. Dá um like aí que o EP merece, hein? O EP está promovendo isso aí na sua noite feliz, deixando ela mais feliz ainda, certo? Para você gabaritar a sua prova da GCM Paulista de 11 de janeiro. Perfeito? Agora nós vamos tratar aí dos crimes de preconceito de raça e de cor, beleza? Em se tratando aí justamente da lei conhecida lei de racismo. Sobre os crimes de preconceito de raça ou de cor, assinale a alternativa incorreta. Vou até botar aqui incorreto, tá? Incorreto. E tá pedindo aqui tá errada, tá certo? Tá pedindo aqui tá errada. Show? De acordo com a lei, vou até marcar aqui, tem que ser assim, beleza? Para você não esquecer, né? E não se deixar levar pela emoção. Porque às vezes, na hora da prova, você tá todo cagado você. Tá todo cagado. Eu sei o que é isso, eu fico cagado também. Ó, você fica todo cagado. Aí você lê aqui incorreto, depois de 3 segundos você já esquece que pediu a incorreta. Aí marca a certa. Pô, não faz um negócio desse não, na moral. Ó, letra A. Praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou até a procedência nacional é crime punível com reclusão e multa. Tá perfeito aí, né? Justamente citando aí um crime correlacionado ao racismo, tá? Lembrando que o racismo, só para você relembrar, eu sei que você tá careca de saber disso já, né? Eu sempre gosto de relembrar isso. Eu sei que você tá careca, mas para lembrar que o racismo, certo? É crime inafiançável e também imprescritível, apenado com reclusão. Tá? É um mandado constitucional de criminalização, tá? Tanto o racismo como a ação de grupos armados, é o ração, né? É o ração, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, beleza? Aí, racismo e ação de grupos armados. Lembrando que os crimes, só para a gente voltar aqui nesse contexto, né? Não sendo muito prolixo, mas também, né, trazendo o que é importante, você vai se lembrar que os crimes hediondos, né? Os hediondos, mas os equiparados, né? Que é o tráfico, tortura e terrorismo, crimes hediondos e equiparados, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. E também graça, anistia, indulto. Beleza?
Tranquilo? Fica fácil. Ei, aqui ficou top da galáxia, viu? Tira o print aí. Cola na frente do seu cantinho de estudo aí e marca pro gol da prova. Letra B. Veicular símbolos que utilizem a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo é crime punível com reclusão e multa. Realmente, tá certinha essa. Eu quero a incorreta, só para te lembrar. Você que já esqueceu, só para lembrar. Mas eu vou deixar aqui só um adendo, tá? Fins de divulgação. Cuidado com essa pegadinha, tá? Aquele que tem o símbolo de cruz suástica e tudo mais, etc e tal, é a finalidade aqui da divulgação do nazismo, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma figura chamada de dolo específico, tá? Eu tenho aqui a figura chamada de dolo específico, perfeito? Esse dolo específico é nada mais que a querência do resultado, porque o dolo é aquele dolo realmente genérico, aquele dolo geral, é querer o resultado, beleza? Essa querência de resultado aqui tem a ver com essa especificidade, eu quero um resultado específico, o quê? Na minha conduta, eu tenho a finalidade de divulgar o nazismo, perfeito? O dolo aí, para você, só para relembrar, dolo, querer ou assumir o risco em produzir um resultado. Aqui eu estou falando de um dolo específico, o cara quer, né, um resultado específico, aqui ele está na sua conduta agindo com a finalidade específica da divulgação do nazismo. Fica aí para você, porque eu já vi muita pegadinha de prova e que traz esse fator aí. Continuando, todos os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor são apenados com detenção. Cara, tá errado. A gente já viu isso. Por que tá errado, Tiago? Pô, irmão, eu acabei de explicar para você aqui, ó. Tá aqui na tela. Reclusão. Beleza? Letra C, de casinha, fica fácil. Aí o nosso gabarito é uma questão muito pianinha, tá? Muito pianinha. Próxima, o crime de injúria em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional terá a pena aumentada de 1/3 até a metade, quando ocorrerem com contexto de intuito, de descontração, diversão ou até de recreação. Veja, aí, como a gente já marcou o gabarito como sendo correto, a gente já sabe que essa situação aí está certinha, beleza? Então o gabarito correto, que é a questão que está incorreta, já sabe que essa situação aqui está ok, né? Então, morreu Neves, está aqui, pena aumentada de 1/3, se houver, né, o intuito de recreação. Coloca aí. O intuito de recreação é um aumento de pena. Com intuito de recreação, aumento de pena de 1/3, metade. Letra E. Todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado defensor. Perfeito. Na verdade, a lei ela só é um pouco prolixa em relação a isso, né? Porque a gente já tem aí o princípio no processo penal da ampla defesa, em que no processo existe o processo que deve ser acompanhado de advogado defensor para dar juiz à ampla defesa, só que aí a lei de racismo ela preconiza isso, que é para deixar realmente, né, preto no branco isso aí em relação justamente o que envolve, né, a ampla defesa, deixar bem, né, é aquele negócio, não entendeu? O que é que eu desenho? A ideia é justamente essa, beleza? Então, próxima questão aqui, em relação ainda a os crimes de preconceito de raça, de cor, vulgo a lei de racismo, vamos avançar para a próxima. Vamos nessa. Deixa eu me colocar aqui. Quanto à lei, assinar a alternativa, agora eu quero a correta, hein? Cuidado. Quero a correta.
Comete crime nela previsto o funcionário que possui tatuada em seu corpo cruz suástica nazista, mesmo que se cubra com sua vestimenta. Veja, isso aqui eu vou até fundamentar. Eu expliquei para você, beleza? Eu expliquei para você na questão passada, mas eu vou fundamentar mais ainda, tá? Essa questão aqui está errada. E fundamentando na doutrina do professor Renato Brasileiro. Renato Brasileiro, ele cita que essa essa emblemática nazista, ela se configura somente com um dolo específico de divulgar. E foi o que eu acabei de falar para você. Ele precisa ter o dolo específico de divulgar o nazismo. Esse crime você vai encontrar aí no artigo 20, parágrafo 1º da lei de racismo, perfeito? Então, apenas ter a tatuagem não vai configurar por si só, beleza? Apesar de que, se tiver amostra, enfim, na vida real, isso é até um pouco difícil de definir, né? Mas levando-se em consideração o papel, né? O papel que está no papel, e o que você tem que marcar na hora da prova é seguir isso aqui, ó. O que eu trouxe para você. Seguir isso daqui, beleza? Seguir isso daqui, ó, tá? Que é o que é importante. O que você quer é marcar um X na hora da prova e ser aprovado, né? E por isso que você está sendo preparado aqui no EP. Show de bola? Então só cuidado com esse dolo específico e você marca na hora o gabarito. Não há na lei previsão de aumento de pena de quaisquer outros seus delitos praticados por funcionário público. Na verdade, essa letra B também está errada, que em se tratando, né, nesse caso, eu preciso que você realmente tenha atenção. Por quê? Em se tratando de algumas situações, eu posso definir a situação aqui do agente público, perfeito? Eu posso acarretar no caso concreto aí ao agente público uma situação que diz respeito a aumento de pena, perfeito? Fica tranquilo aí, cuidado só para não confundir esta situação com a perda do cargo. Espera aí. Do cargo, tá certo? Que o artigo 16 ele disciplina, perfeito? O artigo 16 ele disciplina juntamente com o artigo 17. Naturalmente, essas leis especiais, elas trazem a situação, certo? Do agente público que comete o crime, tá certo? E eu tenho como exemplo a lei de tortura. Na lei de tortura, a perda do cargo vai ser automática. E ele vai ter a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, certo? Aqui, na lei de racismo, né, tem um fator diferencial também na lei de abuso de autoridade. Porque eu preciso aqui que, para que ele perca essa função pública ou servidor, né, ele tenha uma motivação judicial na sentença, ou seja, não é um efeito automático, beleza? Então, aqui a perda do cargo pode até acontecer, mas o artigo 18, na verdade, eu vou colocar aqui, eu coloquei 16 e falei do 17, mas na verdade é 16 e artigo 18, certo? O artigo 16, ele disciplina a situação e o artigo 18, ele fala, olha, no efeito do artigo 16, certo? Eles não são automáticos. Eles não são automáticos e devem ser Opa, minha canetinha aqui deu uma falhada. O que foi isso? O que foi isso, menino? Dei-me só um minuto.
Só um minutinho para colocar minha canetinha, acho que ela descarregou aqui. Voltou pro jogo. Essas coisas acontecem, ó. Então, deve ser motivado. Bom, filha. Pronto. Agora voltou. Essas coisas acontecem, né? Devendo ser motivado. Oxi. Deve ser motivado na sentença. Perfeito? Aí você coloca aí que existe esse efeito da condenação, no caso do funcionário, né, a perda do cargo ou da função. E eu vou acrescentar aqui, no caso de estabelecimento particular, existe a suspensão de estabelecimento particular por um prazo não superior aí a 3 meses. Então, funcionário público, perda, certo? Funcionário ou que tenha função, né? A função, perda, não sendo um efeito automático, sendo motivado, e também aqui, no caso de estabelecimento particular, o suspensão, né? Por um efeito aí não superior a 3 meses. Perfeito? Só para um viés de complementação, né? Para realmente a gente criar uma distinção e você não acabar se confundindo, existe uma possibilidade do servidor público aqui. Veja, o artigo 20b da Lei de Racismo, ele disciplina, perfeito, que nos artigos 2A e também no artigo 20 terá uma pena aumentada de 1/3 até a metade, certo? Terá a pena aumentada de 1/3 até a metade se for praticado por um funcionário público. Perfeito? Se essa definição estiver uma definição do Código Penal, estando na definição aí do Código Penal, estando ele no exercício da sua função ou até a pretexto de exercer. Perfeito? Então aí fica tranquilo, eu custei um pouquinho mais na explicação dessa questão, mas justamente para a gente chegar num viés aí, beleza? Num viés do gabarito, que a gente já marca, né? Se o servidor público que praticar o delito de preconceito racial sujeita-se à perda do cargo ou da função pública, como efeito da condenação, somente se tais efeitos forem motivadamente declarados na sentença, né, ou na condenação criminal. Perfeito? Vamos para a letra D. A prática do preconceito de raça por meio de rede social não gera aumento de pena no criminoso. Na verdade, né, se for aplicado aí esse contexto no que diz respeito a rede social, a gente sabe que hoje em dia os meios de comunicação sociais eles estão possibilitando uma empreitada criminosa muito grande e as leis elas estão modificando e se atualizando no tocante a isso. Aí você coloca que em relação, certo? Em relação a comunicação social, publicação, rede social e até rede de computadores, né, que houver uma publicação dessa natureza, eu vou ter uma qualificadora, uma reclusão de 2 a 5 anos. Cuidado com isso em prova, beleza? Aqui eu tenho justamente uma qualificadora, 2 qualificadoras, né? O parágrafo 2º do artigo 20, justamente o parágrafo 2º-A, perfeito? O parágrafo 2º diz respeito à comunicação social, publicação de rede social, uma reclusão de 2 a 5. Já o parágrafo 2º-A, uma reclusão também de 2 a 5 em relação à atividade esportiva, religiosa e artística. Show de bola? Então fica tranquilo aí da gente observar e a gente avança. Essa questão custou mais um pouquinho, mas foi uma questão que valeu o rolê aí. Muita coisa para a gente discutir aí. Perfeito? Para a próxima, a questão de número 9. Show? Questão de número 9 para a gente trabalhar nessa noite feliz. Olha só. Sobre as disposições da Lei de Racismo, que dispõe sobre os crimes resultantes de raça, de cor, é correto afirmar que
Em relação a justamente esse fator, eu peço a questão, a alternativa considerada correta. Perfeito? Diante disso, vamos para cima. Os crimes previstos na lei de racismo, quando praticados por servidores públicos, poderão ter sua pena aumentada de 1/3 a 2/3. Aí já viu que isso está errado. O artigo 20b, o que a gente discutiu na questão passada, fala de um aumento dos crimes do artigo 2º-A e do 20, né, de 1/3 a metade. Logo, essa questão aqui se encontra incorreta. Letra B. Ao servidor público condenado deverá ser determinada a transferência da unidade de atuação. Na verdade, né, o efeito da condenação para o servidor público seria a perda do cargo aí, né, ou da função, justamente com o viés da motivação. Perfeito? Avançando, são automáticos os efeitos da condenação do servidor público, porque não são automáticos, a gente já viu isso agora, na verdade, tem que ser motivado na sentença. O servidor público que colaborou por o crime deverá ser afastado do atendimento ao público ou removido compulsoriamente, fala a letra D. Na verdade, essa letra D está errada por ausência de previsão legal, certo? Que não existe esse tipo de dispositivo. Letra E. A condenação do servidor público dos crimes de racismo pode ensejar a perda do cargo da função. Mamãozinho com açúcar, essa questão, porque a gente já viu todo esse dispositivo. Pode ver que a gente gasta um pouquinho mais de tempo, né, em algumas questões, mas em outras a gente já ganha tempo. Perfeito? Fica tranquilo aí, com a explicação mais completa a gente já vai se debrulhando de tudo e vai ficando a par da situação. Show de bola? Então, próxima questão aqui, visualizando uma questão que trata da lei de crimes hediondos, beleza? Então, considerados os crimes hediondos, conforme a lei federal, assinale aí a alternativa correta, beleza? Assinale a alternativa correta. Vamos nessa. Letra A, estupro de vulnerável, genocídio, furto qualificado ou extorsão grave. Veja, essa questão, essa letra A, está incorreta. Quando a gente disciplina a situação aí do furto qualificado, a gente já sabe que o furto qualificado precisa ser mediante explosivo ou artefato análogo ao perigo comum. E essa extorsão grave também não vai ser caracterizada. Perfeito? Seguindo aí a próxima, estupro de vulnerável, roubo qualificado, somente qualificado, não vou caracterizar. E também a lesão corporal grave, também não vou caracterizar, no caso concreto aqui, como sendo esse crime hediondo, beleza? Somente a extorsão mediante sequestro, a gente vai também colocar aí, né, como sendo um crime hediondo. A extorsão mediante sequestro pode ser acrescido aí, né, como seria como se fosse algo correto, porque está no rol, né, dos crimes hediondos. Letra C. Estupro, homicídio qualificado, epidemia e porte ilegal de arma de fogo. Veja, a epidemia, eu quero que você se atente, né? Só será hediondo se for de resultado morte. A epidemia com resultado morte, realmente, de fé e fato, né, vai ser considerado hediondo. E o porte ilegal de arma de fogo não vai ser também, por si só, caracterizado hediondo, beleza? Somente o porte da arma não vai ser caracterizado crime hediondo, perfeito? Então, de certa forma, a gente consegue chegar ao gabarito muito simples aqui, até por uma questão da eliminação, letra D, né? Estupro, genocídio, extorsão mediante sequestro, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, aí, no caso concreto, letra D de dado, né? A banca deu letra D aqui, né? O gabarito da banca, letra D. Até porque, né, como conceituação do resultado dessa alternativa aqui, a lesão corporal gravíssima, ela não está no rol, tá? Contudo, há até alguns julgados que equiparam determinados resultados da hediondez, principalmente quando envolvem a qualificação do crime. Aí a banca deu uma alternativa letra D, né, que deu como correta, que seria a que mais se aproxima do rol aqui, no caso concreto, né? Então ela deu aí como correta, é a que mais se aproxima, né? Enfim, foi aí para nós essa letra D aí, realmente a questão correta, apesar de ser um pouco até mais polêmica, é a que mais se aproxima e existe até essa equiparação que eu citei para você, beleza? Em relação a essa questão, vou até aprofundar com você, veja,
eu vou até aprofundar com você para não ficar vaga essa situação aqui. Eu quero que você coloque que no inciso 1º A da Lei de Crimes Hediondos, nós temos a lesão corporal dolosa. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, perfeito? Juntamente com a lesão corporal seguida de morte, como sendo crime hediondo, quando praticado por autoridade ou agente dos artigos 142 e do 144 da Constituição, da CF a de 88, dos integrantes do sistema prisional, beleza? Ou até da Força Nacional de Segurança Pública, ou até da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, tá? Eu vou até especificar aqui, no exercício da função ou em decorrência dela. Ou também, aí você acrescenta, tá? Ou contra seu cônjuge, companheiro, perfeito, parente, show, inclusive por afinidade, aí você coloca de até 3º grau. Cuidado com esse 3º grau aqui, tá? Então ela caracteriza aí como sendo um crime hediondo dessa forma. Estou especificando que é para realmente não rolar confusão da sua parte e tudo ficar preto no branco, bem explicadinho aqui para você. Realmente, de fé e fato, eu tenho essa preocupação. Aí eu venho também aqui em seguida, né? Essa lesão corporal gravíssima e também a lesão corporal seguida de morte, sendo caracterizado como crime hediondo se for contra membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, cuidado que isso é novidade, beleza? Do Ministério da Defensoria Pública, beleza? Do Poder Judiciário, da Defensoria, da Advocacia Pública, e que tratam dos artigos 131 e 132. Também o oficial de justiça, você acrescente aí, seguindo o mesmo parâmetro no exercício da função em decorrência, o cônjuge, companheiro, parente e 3º grau. Beleza? E por último, aí, é grande, tá, o texto, mas aí, como eu disse, eu vou especificar tudo à torta e à direita para você, para tudo ficar claro e cristalino e justificar aí o gabarito, certo? E nós também, né, a linha C, que são 3 alíneas, a linha A, a linha B e agora a linha C, nas dependências de instituição de ensino, tá? Um gabarito até um pouquinho polêmico nesse contexto, mas eu quero que você se ligue e anote isso, porque a justificativa que a banca deu por ser a letra D, justamente da lesão corporal gravíssima, unicamente está sendo dita aqui, certo? É pelo fato de que há julgados que equiparam determinados resultados de hediondez e colocou a letra B como sendo correta aí, beleza? Tranquilo? Show de bola? Então vamos para a próxima questão aqui. Deixe-me ver só. Deixa-me conferir só o tempo aqui, para saber se eu não estou passando muito do tempo com você.
Não tá show? Vamos continuar. Temos aí mais uns 15 minutos aí com você de aula. Show de bola. Vamos continuar. Vamos falar de Sávio agora, né? Sávio, delegado de polícia, relata um inquérito policial que tem por objeto a prática, em novembro de 2023, de um crime hediondo praticado por Fabiano. A autoridade policial aproveita a oportunidade de ler, nas nuances, a legislação de regência, atualização sobre a temática e a observância da lei de crimes hediondos. Fabiano praticou o crime de... Aqui, como a gente já estudou bastante, e a gente já foi, já voltou, beleza? Fica tranquilo, marcar aí o vosso gabarito como sendo o gabarito letra C, não é isso? Por quê? A gente já chegou a esse consenso, a gente já estudou isso hoje, na noite de hoje, na noite feliz. Letra C, furto qualificado pelo emprego de explosivo. Já trouxe isso para você. Arma branca não, né? No contexto do roubo, se for por arma branca, não vai ser hediondo, beleza? Tráfico de ilícitos entorpecentes mas o privilégio também não, já comentou com isso hoje. E a condescendência criminosa e o tráfico de influência não são aí considerados crimes hediondos. Beleza? Fica fácil, tranquilo da gente observar aí. O que eu quero comentar com você, para a gente até fechar essa parte de crimes hediondos, é a gente poder se debrulhar em relação aos crimes que há no Estatuto do Desarmamento. Eu vou colocar aqui no cantinho, e que são hediondos, tá? Estatuto do Desarmamento. Os crimes do Estatuto do Desarmamento que são hediondos, tá? O primeiro, você coloca posse ou porte, tá certo? De arma de fogo de uso proibido. Beleza? De arma de fogo de uso proibido. No segundo ponto, o comércio de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo, beleza? E o tráfico internacional de arma de fogo são os 3 casos. Só para eu colocar uma cereja no bolo aqui, coloque para mim que, né, a arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, não será considerado crime hediondo, segundo aí, né, entendimentos dos tribunais. Já arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, não com numeração raspada, não vai ser considerado crime hediondo. Perfeito? Vamos para a próxima questão baba. Eu ainda acrescentei para você aí, né, esse detalhe e que faz toda a diferença na hora da prova. Próxima questão. Deixa-me dar um gole no meu café para eu dar uma respirada. Vamos nessa. Segundo a lei de racismo, né, que prevê reclusão de 2 a 5 anos e multa para a pessoa que injuriar alguém, ofendendo a dignidade ou decoro, em razão de... Veja só. A injúria racial, eu quero que você entenda que se trata de um crime, né, que é o crime aí do artigo 2º-A, né? A injúria racial são palavras racistas, beleza? É nada mais que um discurso racista, só que um discurso racista, né? Ofender a dignidade e decoro de alguém, só que é a uma pessoa direcionada, tá? Eu estou direcionando. Eu direciono para uma pessoa. Esse discurso racista, ele é direcionado, tá? Eu direciono para uma pessoa. Esse discurso em razão, agora preste atenção, em razão de raça, em razão de cor,
em razão de etnia, em razão de procedência nacional. Raça, cor ou procedência nacional. Tiago, mas ficou faltando aqui, né? Você falou da raça, da cor, da etnia e da procedência nacional. Ficou faltando a religião. Pois é. O que é que aconteceu aqui? Anote para mim, por gentileza. Né? Esse crime aqui ficava no artigo 140, parágrafo 3º do CP, do Código Penal, AUAL. Certo? Só que aconteceu um fenômeno de movimentação de lei no direito penal que a gente chama de continuidade normativo típica. Que esse cara aqui, que eu estou circulando para você, esse cara aqui saiu do Código Penal e migrou para a lei de racismo. Só que nesse ato de imigração foi com ele a raça, a cor, a etnia e a procedência nacional. A religião ficou no artigo 40, parágrafo 3º do Código Penal. Beleza? Só para você ficar atento. E isso é detalhe importantíssimo. Algumas questões mais bem trabalhadas trazem esse ponto. Então, diretaço aqui, letra B de bola, cor, etnia ou procedência nacional. Cuidado que a orientação sexual realmente, tá? Orientação sexual realmente é crime de racismo, porém, é segundo o STF, tá? Não está taxado na lei, é o STF que se manifesta, tá? Disse ele que foi uma omissão legislativa e tudo mais, e se manifestou dizendo que a homofobia e também a transfobia são crimes de racismo, beleza? Fica fácil, fica tranquilo. Vamos para a próxima. Em meio a uma discussão sobre o estacionamento de carros no seu prédio, Nestor, motivado por conhecer a orientação sexual do seu vizinho, ofendeu seu desafeto, chamando de veadinho. Eita, como é que pode, hein? Diante do fato, marca a opção que melhor descreve a tipificação da conduta de Nestor, segundo as regras do direito penal. Então, você percebe que o que Nestor falou não foi legal, né? O que Nestor falou não foi legal. Só que aí, diante disso, eu quero que você já se ligue que o que Nestor falou, né? O que Nestor falou é considerado, veja só, crime do artigo 2º-A, beleza? Da lei de racismo. Que eu já marco para você que acaba de letra B, tá? Fica fácil. Mas por quê? Porque ele direcionou, ele falou diretamente, né, para o seu vizinho, chamando de veadinho, né? Ele foi direcionado. Se ele direcionou, ficou fácil, fica tranquilo caracterizar a injúria. Ô Tiago, mas a injúria você não falou aqui que é raça, cor, etnia e procedência nacional? Só que eu falei para você também que o STF considera homofobia e transfobia, beleza? Cuidado com isso em prova aí. Então, né, motivo de discriminação ou preconceito, artigo 2º-A da lei de racismo, fica fácil. Gabarito B de bola, beleza? B de bola, pra gente arrematar aí. Próxima questão, em se tratando agora do crime de tortura, né? Do crime de tortura, meu irmão. Se tem uma coisa que você tem que manjar como sendo funcionário público é da tortura, beleza? Né, para você não sair fazendo besteira por aí. Você que vai ser funcionário público e vai, se Deus quiser, eu confio em você, eu acredito em você. Agora, você tem que confiar também em si mesmo, tá? Você tem que confiar em si mesmo. Não adianta só o professor confiar em você e você não confiar em si mesmo, tá? Vamos ver aqui a parada. Eu sei que, né, perto da prova, tal, dá um cagaço arretado. Eu sei o que é isso. Mas bota, né, na frente a sua fé na frente, né? Sua fé na frente e vai dar tudo certo, né? Acreditar e persistir. Nos termos da lei, que define os crimes de tortura, quando um agente policial submete alguém sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo. Então aqui, né, eu tenho a tortura chamada tortura punitiva, né? Ou a tortura castigo.
né? O agente, ele tem a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima, né? Então, eu tenho aquela qualificação para poder conseguir preencher os requisitos do Código Penal para poder cometer esse crime, beleza? Com emprego de violência grave ameaça. Cuidado, tá? Intenso sofrimento físico. Isso aqui é um caracterizador aí do tipo, né? Intenso sofrimento físico ou mental, beleza? Com medida de caráter preventivo, assinale, né, o que se afirma. Veja, letra A. Não há previsão legal de punição penal para aquele que se omite. Existe sim, né, a omissão. Então, a omissão é aquele velho caso. Imagina, né, que eu estou na delegacia, eu estou vendo um colega torturando um preso, uma pessoa que está interrogando, enfim. Eu estou vendo ele torturando. Eu não vou ajudar ele a torturar. Eu não vou ajudar. Mas eu fico olhando e não faço nada. Isso é a omissão, beleza? E isso configura também crime, né? Eu deveria, já que eu estou vendo, evitar a situação ou apurar. Apurar que, no caso, se fosse o delegado. O delegado tivesse sabendo da situação, tivesse vendo, eu deveria apurar, só que ele não apura, né? No meu caso aqui, eu seria um agente, estaria junto lá do interrogatório, um escrivão, enfim. Aí eu deveria evitar, mas não evitei, aí me omiti. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça, cabendo, contudo, anistia. Não cabe anistia, tá errado, já trouxe isso para você também hoje. Aqui a gente vai, né, cercando a banca e isso ajudar por questões. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o exercício do seu exercício, né, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Cara, já trouxe isso para você hoje, né? Ficou muito fácil marcar o gabarito letra C de casinha aqui, né? Dobro do prazo, a gente sabe que aqui constitui um efeito automático, diferente da lei de abuso de autoridade, que eu tenho de ter residência específica, tem que ter motivação na lei de racismo, ela tem que ter motivação. Aqui seria um caso, né, automático, beleza? Interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Sendo o crime cometido por agente policial, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. Veja aqui, né, eu tenho uma causa de aumento de pena correlacionando justamente, né, um aumento de pena de 1/6 a 1/3, se ele for cometido por agente público. Então, anote, vou colocar até em vermelho, de 1/6 a 1/3 cometido por agente público, beleza? Show? Tá bom pra ti? Deixa-me ver como é que tá meu tempo. Se eu não posso exceder esse meu tempo. Não posso exceder esse meu tempo. Vamos nessa? Então eu tenho mais 5 minutos contigo aqui. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão de crimes hediondos. Deixa eu passar aqui. Deixa-me ver. Vou responder essa de tortura com você para a gente fechar esse momento aqui, porque hediondos a gente já fez um bocado. Eu vou pular para essa daqui, no que diz respeito, né, à tortura, para a gente responder mais uma tortura. E a gente finaliza essa noite feliz que o EP, de certa forma, se preocupou em proporcionar para você. Beleza? Vamos nessa aqui responder. Com a intenção de obter informações, meu Deus, já começou desse jeito, sobre a organização do tráfico de drogas, guardas municipais submetiam moradores a interrogatórios, causando sofrimento físico e mental, por meio do emprego da violência grave ameaça. Torturou para obter informação, né? Meu Deus. Aí os agentes foram denunciados por meio do crime de tortura. E dessa situação é correto afirmar. Bora ver o gabarito, ver aqui o que a questão tem para a gente aqui no tocante a esse caso concreto. Lembrando aqui, né, que a Guarda Municipal, só para você relembrar, foi considerada em um aspecto material pelo STF como sendo segurança pública. Logo, se ela é segurança pública, você se lembra que ela vai ser enquadrada aí na lesão corporal que eu trouxe para você dos crimes hediondos, né? Lá do artigo 144 e tudo mais, você coloca a Guarda Municipal também aí nessa lista, perfeito? Então, vamos ver aqui, né, o gabarito. Aumenta-se a pena de 2/3 por serem agentes públicos? Na verdade, não, por ser agente público, aumenta de 1/6 a 1/3, já trouxe isso para você, tá errado. Os agentes podem ser anistiados por meio de lei própria. Não cabe anistia porque, né, é equiparado a hediondo. O agente que tivesse omitido em face das condutas, quando tinha o dever de evitar ou apurar,
pode ser somente responsabilidade disciplinarmente, não responde por crime. Se da ação praticada resultar lesão corporal grave ou gravíssima, aplica-se a penalidade correspondente. No caso concreto, veja, né, mesmo resultando, eles vão incidir sobre o crime de tortura, porque eles torturaram, pô. Beleza? Eles chegaram aí a torturar. Beleza? Só para um viés de informação, eu quero colocar para você aqui, nessa letra C, aquele que se omite, né? Aquele que se omite em face das condutas, né, que devia evitar ou apurar, incorre em uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Anota aí, por gentileza, porque é um fator diferenciador. Então, errada essa também, letra D. A condenação acarretará a perda do cargo, função de interdição para o exercício. Mesma coisa do outro gabarito, letra E. Fica fácil, a gente vai trabalhando e vai cercando a banca aí nos seus moldes. Enfim, chegando aí em nosso tempo, eu queria finalizar, né, esse momento nosso. Eu só botei minha cara aqui no começo, eu tô colocando no fim agora. O que importa é a questão, né? Não é meu rosto, não. Enfim. Eu queria agradecer a sua participação, parabenizar você pela sua dedicação de estar aqui com a gente, né? Você poderia estar fazendo qualquer coisa, poderia estar dormindo, poderia estar comendo, né? Eu sou daqueles que fica na sala a madrugada toda comendo com o pessoal. Mas enfim, né? Você poderia estar fazendo qualquer tipo de coisa, você está aqui estudando, lutando para ter um futuro melhor. Queria parabenizar você por estar aqui fazendo esse tipo de gesto que é em prol de você mesmo. Parabéns, de verdade, e muito obrigado por ceder também um pouco do seu tempo para o que o EP trouxe para você, para o que o EP proporcionou para você. E diga-se de passagem, né, no final desse momento eu queria deixar uma reflexão para ti no que diz respeito a esse momento de fim de ano, que as pessoas estão se confraternizando, que as pessoas estão saindo e você está em casa estudando. E eu digo para você, com toda a propriedade, ano passado, como eu falei, eu estava estudando, retrasado também estava. No outro ano eu também estava estudando, acho que eu passei uns 3 ou foi 4 anos, se me falar a memória, uns 3 ou foi 4, acho que foi 4 anos, né, estudando no final do ano. E hoje eu estou no curso de formação da Polícia Civil. São escolhas. E há de se falar em colheita. Se você se esforça, você vai colher os frutos que você almeja. É só questão de tempo e de paciência. Tenha paciência consigo mesmo, tenha paciência com o processo, porque a luta é essa mesmo, tá? Qualquer dúvida, você pode chegar no Instagram e conversar comigo lá, né? Que eu estarei à disposição e será um maior prazer conversar contigo, tirar tua dúvida, seja lá o que for. Você pode me seguir lá, @Tiago Barreto, que eu estarei lá te aguardando, beleza? Tamo junto, foi um prazer enorme estar com você. E agora irei partir e deixar a cena para o próximo professor. Tamo junto, valeu, fui!